Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Alguns compostos apresentam forte tendência para formar hidratos. Um exemplo é o sulfato de sódio deca-hidratado, massa molar igual a 322 gramas por mol. Os hidratos, quando aquecidos a temperaturas adequadas, decompõem-se produzindo o composto anidro. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer as perguntas passo a passo. Primeiro a gente vai responder a A, depois a gente parte para B. Então, A. Escreva o nome do composto apresentado como exemplo e a fórmula química do sal anidro correspondente. Então, pessoal, o exemplo é exatamente isso daqui, ó. O sulfato de sódio deca-hidratado. Então, escreva o nome, como está falando aqui, ó. A. Vou colocar aqui, ó. Sulfato. Por que sulfato? SO4, tá? De sódio deca-hidratado. Certo, pessoal? Então, sulfato de sódio deca-hidratado. E ele quer a fórmula do sal anidro. Então, vou até colocar aqui, ó. Anidro. Opa, falhou aqui. Deixa eu apagar. Anidro. Ou seja, o que significa anidro? Como se fosse desidratado. Não tem água dentro da fórmula desse sal. Tá legal? Então, a gente só vai escrever Na2SO4. Essa é a fórmula do sal anidro. Tá legal? Até que é simples essa parte, né? A gente teria que lembrar o sulfato de sódio, que ele não está falando aqui, apesar de ser um composto que nós utilizamos de uma certa forma bastante, tá? Então vamos lá. B. A B, pessoal, ela tem uma sacada aqui um pouquinho diferente, mas vamos chegar lá. Partindo de 32,2 gramas do sal hidratado, ou seja, desse sal aqui que tem essa massa molar de 322 gramas por mol, qual o volume ocupado pelo gás desprendido a 400 Kelvin? Então, tá vendo que ele está dando temperatura? Então, a gente vai ter que utilizar uma coisinha aqui, ó, o famoso PVNRT. Vou até colocar a fórmula aqui em vermelho, para a gente não esquecer. PVNRT, equação de Clapeyron, tá bom? Então, ele fala aqui, ó, considere o comportamento de um gás ideal sob pressão de uma atmosfera. A constante universal dos gases, então R, tá vendo que deu o R aqui, a gente automaticamente já também pode entender que é a equação de Clapeyron. E que há desprendimento de todas as moléculas de água. Ou seja, o gás, a gente vai pegar esse sal aqui deca-hidratado. Nós vamos colocar numa temperatura de 400 Kelvin. A pressão atmosfera, que é uma atmosfera, tá? E o que a gente tem que levar em consideração aqui? A constante já está aqui, fornecida. E ele fala aqui que há desprendimento de todas as moléculas de água. Se nós pegarmos esse sal e colocar para aquecer, o que vai se transformar em gás, pessoal? Somente a água. Somente a água. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer dessa maneira, pessoal. A gente primeiro vai ter que realizar uma regrinha de 3. Por que uma regrinha de 3? Pessoal, tá vendo que eu tenho esse sal, sulfato de sódio deca-hidratado e tem essa massa aqui. Então, o que a gente tem que entender? Nós temos que entender que essa massa, deixa eu até pôr o laser aqui, ó. Essa massa contém 10 mols de água. Contém 10 mols de água aqui, não tem? Ó, deca-hidratado, 10 mols. Essa massa vai ter quantos mols de água? Tá fácil para a gente fazer a regra de 3. Então, vamos lá, pessoal. O que nós temos que entender? A gente tem que descobrir a quantidade de água que vai ser liberada. No caso aqui, em mols. Lembrando, só vai evaporar a água.
Tá legal? Só vai evaporar a água. O sulfato de sódio não vai se transformar em gás, somente a água, tá bom? Então vamos lá. Nós temos o que aqui, pessoal? Nós temos que em 322 gramas, que é a massa molar desse sal decidratado, eu não vou ter 10 mols de água. Então, eu vou ter 10 mols de água. Em 32,2 gramas, eu terei quantos mols de água? X. Tá fácil. Se nós pegarmos aqui, não vai ficar, ó, 322x igual 32,2 vezes 10. 322 está de um lado, passa para o outro dividindo. Quanto que é 32,2 vezes 10? Não vai me dar 322 dividido por 322. Então, x, a quantidade que vai ser de mols de água que vai ser evaporada, vai ser de 1 mol de água. Então, achamos o N. Esse valor todo aqui vai ser o N ali da fórmula. Então, vamos separar aqui, né? Pressão que nós temos de 1 atmosfera, então igual a 1. Volume é o que nós queremos descobrir. Número de mols, lembrando novamente, somente a água que será evaporada. O sulfato de sódio ficará sólido. Então, nós temos 1 mol dessa água que vai ser evaporada, a constante universal dos gases, que é 0,082, e a temperatura que já foi fornecida em Kelvin. Lembrando que a gente sempre tem que converter para Kelvin. Se já está em Kelvin, ótimo, a gente não precisa. Se fosse em Celsius, somaria 273. Tá legal? Quanto que dá toda essa encrenca aqui, pessoal? 1 vezes 0,082 vezes 400. Pega a calculadora, vamos lá. Então, ó, 1 vezes 0,082 vezes 400 vai me dar exatamente 32,8 litros. Então, esse será o volume que vai ser ocupado pelo gás desprendido de 32,2 gramas desse sal que está hidratado. Somente a água sendo evaporada. Tá certo, pessoal? Não é difícil, mas a gente teria esse problema de entendimento. Se pegasse tudo, o sal direto, a massa molar dele, a gente ia ver que a gente ia chegar num número de 3,28. Então, a gente tem que lembrar que é a quantidade somente de água. Tá legal, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários que assim que visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo em questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!